Ontem o Bebiano, quem não sabe, o Bebiano ele foi coordenador da campanha do Bolsonaro e ele era um dos líderes do PSL quando o Bolsonaro entrou no partido. Ele fez uma revelação bombástica no Roda Viva. Eu não gosto do Roda Viva, acho que é um programa de fascista, de extrema direita, um programa conduzido por uma péssima jornalista, mas às vezes há algumas revelações feitas ali. E essa do Bebiano é de que a facada no Bolsonaro, aquela facada que até hoje eu acho que é fake, foi culpa do Carlos Bolsonaro. A culpa foi do Carlos Bolsonaro, de acordo com o Bebiano. Vamos já falar disso, mas antes, se você acha que a facada é fake, se inscreve no canal, curte o vídeo e comenta. A facada é fake ou não é? E se você, mesmo se não achar que seja fake, se você é contra o Bolsonaro, também se inscreve no canal e vamos aqui fazer oposição juntos a esse desgoverno. Agora vamos falar sobre a facada e algumas coincidências que eu já tinha falado alguns meses atrás, mas como o assunto veio à tona, vamos falar de novo. O Bebiano ontem, nessa entrevista ao Roda Viva, ele falou com todas as letras, a culpa foi do Carlos Bolsonaro. Ele é o maior responsável pela facada no Bolsonaro. Segundo o Bebiano, o Carlos Bolsonaro, isso também é informação pública, ele não participou de nenhuma das viagens de campanha do Jair Bolsonaro na eleição de 2018. Nenhuma. Ele participou apenas de uma, que foi a de Juiz de Fora, onde o Jair Bolsonaro levou essa facada do Adélio. O Adélio Bispo, que está preso até hoje, incomunicável pela facada, ele, pouco tempo antes, em julho, no dia 5 de julho de 2018, mais exatamente, ele deu entrada num clube de tiro chamado Ponto 38. Para quem não sabe, Ponto 38 é um clube de tiro onde Carlos e Eduardo Bolsonaro frequentam. Olha a coincidência, o Adélio, autor da facada fake, ele entrou no clube de tiro. Quem estava lá no mesmo dia? Carlos Bolsonaro. Carlos Bolsonaro estava nesse clube de tiro. É um clube de tiro que não fica no Rio de Janeiro. O Bolsonaro, o Carlos, eles moram no Rio de Janeiro. O Eduardo mora em São Paulo, mas está sempre no Rio. Mas o clube de tiro que eles frequentam, por alguma razão, fica numa cidade perto de Florianópolis, em São José, em Santa Catarina. É o nome da cidade, São José. E aí, nesse clube de tiro, numa pequena cidade perto de Florianópolis, estavam no mesmo dia Adélio Bispo, o autor da facada, e Carlos Bolsonaro. E o Carlos Bolsonaro ficou lá o fim de semana inteiro, inclusive hospedado ali. E o Adélio ficou naquela cidade. O Adélio, ele é de Montes Claros, em Minas Gerais. Ele é de Minas Gerais, não tem nada a ver com Florianópolis, com Santa Catarina, com São José. Ele ficou nesse clube de tiro vários dias, ele ficou mais de um mês no clube de tiro. Ele só saiu daquela cidade onde tem um clube de tiro quando ele foi para Juiz de Fora e deu a facada no Bolsonaro. Estranho, né? Adélio e Carlos Bolsonaro no mesmo dia no clube de tiro, nos mesmos dias. E o Adélio, sabe-se lá com que dinheiro, ele é desempregado, ficou mais de um mês numa cidade em outro estado. Tá, aí o Adélio foi lá, também sabe-se lá com que dinheiro, ficou num hotel em Juiz de Fora, a dona do hotel morreu, deu maior confusão, teve muita queima de arquivo nesse caso, porque todos os envolvidos somem, desaparecem ou morrem. E aí o que acontece? O Adélio foi lá e deu a facada no Bolsonaro. O Bolsonaro sempre andava com coletes à prova de balas. Quem diz isso não sou eu, Thiago. Quem diz isso é o Bebiano, que era o coordenador da campanha. Mas nesse dia, por causa do Carlos Bolsonaro, o Bolsonaro não usou, o Jair não usou colete à prova de balas. O Bebiano disse que do Rio de Janeiro para Juiz de Fora é uma viagem de 2 horas e meia de carro. Uma viagem curta, mais ou menos curta, e que eles iriam todos juntos no mesmo carro. Mas o Carlos Bolsonaro, ele resolveu levar um drone e ele cismou que tinha que ir no mesmo carro do pai com o drone no colo. E aí não teve espaço para ir nem o chefe da segurança e nem o Bebiano no mesmo carro do Bolsonaro. Por conta disso, o Bolsonaro não colocou o colete à prova de balas, porque não tinha lá quem colocasse o colete no Bolsonaro, ele não gostava de usar colete, e aí, como não tinha ninguém para pressioná-lo a colocar, o Jair Bolsonaro não colocou o colete à prova de balas. Também é estranho que nesse dia, o principal policial federal, que é chefe da segurança, foi a única vez que ele não foi trabalhar. Ele não estava nesse dia. Então, algumas coincidências aconteceram, que foi o único dia que o Carlos Bolsonaro esteve, foi nessa viagem a Juiz de Fora. O Adélio saiu da cidade onde tinha o clube de tiro do Carlos Bolsonaro até Juiz de Fora
poucos dias antes da facada, então daquela cidade até Juiz de Fora ele foi direto e já foi lá para dar a facada. O Bolsonaro, terceira coincidência, o Bolsonaro não usou colete à prova de balas justo nesse dia, graças ao Carlos Bolsonaro. E quarta, o chefe da segurança não estava ali justamente naquele dia. Então, com todas essas coincidências, houve a tal da facada, que foi a facada que fez com que o Bolsonaro ganhasse a eleição. Muita gente não está lembrada, principalmente quem votou no Bolsonaro, principalmente o gado bolsominion, eles vão tirar isso da cabeça deles, eles vão até acreditar no oposto. Mas, naquele momento da facada, o Bolsonaro estava estagnado nas pesquisas eleitorais. Ele estava completamente estagnado. O Bolsonaro chegou ali a 21, 23, 22%, dependendo da pesquisa, e ele estagnou. E aí, Ciro Gomes e Haddad começaram a subir, e nas pesquisas que ainda tinham o Lula na época, o Lula começava a distanciar do Bolsonaro. E todo mundo falava, o Bolsonaro não ganha o segundo turno, ele perde para todos no segundo turno. Lembra desse papo? O Bolsonaro no segundo turno, ele não ganha de ninguém. Não importa qual seja o adversário, aí tinha simulação, Bolsonaro versus Haddad, ele perde. Bolsonaro versus Lula, ele era humilhado. Bolsonaro versus Ciro, ele perdia. Bolsonaro e Alckmin, Bolsonaro e Marina, e ele perdia de todo mundo. E aí ele levou a facada. A facada que não teve sangue. Eu lembro quando deram tiros no Cid Gomes, faz alguns dias, eu vi a camisa do Cid Gomes cheia de sangue. Nada, o Bolsonaro não teve sangue nenhum. Tinham médicos que o atenderam sem luvas. O principal oncologista do hospital israelita Albert Einstein, que é um hospital que é comandado pela comunidade israelita, a mesma comunidade israelita que patrocinou o Bolsonaro tantas vezes e que tem ligações fortíssimas com a família Bolsonaro. O principal oncologista é médico de câncer, oncologista desse hospital, ele foi a Juiz de Fora para tratar o Bolsonaro. Os médicos do Sírio-Libanês foram impedidos de ver o Bolsonaro por alguma razão, não se sabe por quê. Então, muita coisa estranha nessa facada que para mim é fake e ainda é um país livre, ainda não é uma ditadura, eu ainda posso falar que eu acho que a facada é fake e você também ainda pode comentar se acha que é ou que não é. E aí, graças a essa facada fake, o Bolsonaro, poucos dias depois, ele sobe de 23% para 39% nas pesquisas, porque ele usou aquela rede de comunicação que até então, eu falava isso nas esquerdas, ainda não tinha canal no YouTube, mas eu falava isso pra gente, até do PT, eu falava, Bolsonaro tem uma rede de comunicação, ele vai acabar usando, mas eu não tinha ideia de que era tão grande. E a esquerda sempre desenhava disso, desenhava das redes sociais, desenhava, até desde a época do Orkut, a esquerda desdenha das redes sociais e da internet. E o que aconteceu? Bolsonaro usou a rede de comunicação dele, os milhares de grupos do WhatsApp dele, tem até um vídeo, pouco antes da eleição, que o Bolsonaro mostra os disparos sendo feitos, e ele tá num celular, era um celular top de linha, e assim, a tela vai muito rápido, centenas e centenas de grupos por segundo, com mensagens sendo disparadas. E o Bolsonaro mostrou aquilo orgulhoso. Tá aqui os meus grupos em apoio a mim. E aí eles dispararam aquilo em todos esses milhares de grupos e eles conseguiram a narrativa de que o Bolsonaro era um pobre coitado, de que a esquerda estava com medo do Bolsonaro e de que ele sofreu um atentado contra a vida dele, que ele estava dando a vida pelo país e tudo mais. E aí ele usou aquilo para não ir mais nos debates, porque todo debate que ele era humilhado. E aí no segundo turno ia ser muito difícil, porque é 1-1 o debate, ia ser ele contra o Haddad, ele seria também humilhado pelo Haddad nos debates, o Haddad é bom de debate. Posso ter várias críticas à comunicação do Haddad, até como prefeito de São Paulo, que ele fez uma boa gestão e não conseguiu nem chegar no segundo turno na reeleição, mesmo com a máquina pública em suas mãos. Então a comunicação dele foi péssimo feita. Se ele fosse um mau prefeito e não chegasse ao segundo turno, tudo bem, mas não, ele foi um ótimo prefeito, foi eleito o melhor prefeito do mundo e não conseguiu chegar nem no segundo turno. Então a comunicação dele é péssima, mas em debates o Haddad é excelente, ele humilharia o Bolsonaro, aí o Bolsonaro ele subiu e ganhou a eleição graças a essa facada. Então tá tudo conectado. A única coisa que me parece muito estranha é que o Bolsonaro, ele age com uma certa paranoia, ele quer saber quem estava ligado ao Adélio no caso da facada. E o Bolsonaro chegou a acusar para interlocutores dele, para gente próxima dele, dizer que foi o Bebiano que organizou a facada e que é cúmplice do Adélio. Gente, quem ficou no clube de tiro com o Adélio não foi o Bebiano,
foi o Carlos Bolsonaro. Outra coisa, o Adélio, que agora está lá com problemas mentais, ele frequentou um clube de tiro. Eu, Thiago, nunca fui a um clube de tiro, pelo menos ainda não. Então, deram armas reais, de verdade, para esse cara que tem problemas mentais. Então imagina, que quem diz é a justiça, não sou eu. Então imagina se o porte de armas e a posse de armas, como o Bolsonaro quer, fossem realmente fossem sancionados, imagina quanta gente desqualificada não teria uma arma em mãos. Inclusive o Adélio, que frequentava clube de tiro, o mesmo do filho do presidente, do Carlos Bolsonaro e do Eduardo e do Flávio, o mesmo clube de tiro, ele teria uma arma nas mãos. Se realmente a facada não foi fake, não seria uma facada, seria um tiro, e um praticante de clube de tiro não ia mirar na barriga, não. Ele ia, como diz o governador do Rio de Janeiro, ele ia mirar na cabecinha, e o Bolsonaro não estaria vivo hoje para contar a história. Eu não sei qual que era o plano de quem quer que tenha planejado essa facada, mas, fake ou não, a facada foi o que elegeu o Bolsonaro. Tem um vídeo que eu falo alguns meses atrás que eu também faço uma ligação entre essa facada do Bolsonaro, o Adélio, o Carlos Bolsonaro e a morte do Teori Zavascki. Quem não lembra, o Teori Zavascki, ele era o relator da Lava Jato no STF, ele era o ministro do STF que relatava a Lava Jato. Com o Teori Zavascki, era difícil a Lava Jato avançar do jeito que fez contra o PT, contra o Lula, contra tudo e contra todos. O Teori Zavascki foi o ministro do STF que repreendeu o Sérgio Moro publicamente, fez o Sérgio Moro pedir desculpas, coisa que o Moro até hoje não faz mais contra ninguém. Ele pode estar 100% errado, ele simplesmente ignora e continua mentindo, mas com o Teori ele foi obrigado a pedir desculpas. Ele foi o único ministro do STF a peitar o Sérgio Moro e a Lava Jato. Inclusive, quando tem aqueles áudios do Romero Jucá, antes do golpe contra Dilma, falando com outro corrupto, eles falam, com o Teori não dá, vai ser difícil, com a Dilma não tá, precisamos de um grande acordo nacional, não tem como a gente, com o Supremo, com tudo, lembra dessa conversa? Nessa conversa eles falavam, com o Teori ninguém consegue conversar com ele é um cara fechado, ou seja, os outros ministros do STF eram todos abertos aos políticos. A gente vê como o STF age sempre politicamente, e o Teori era fechado. E aí o Teori, que estava num avião incaível, ele cai. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo novo falando das ligações entre o Teori, entre o Carlos Bolsonaro, entre o Adélio, e agora ligando tudo isso com o fato de que o Carlos Bolsonaro foi ele o grande responsável pelo Jair levar a facada. Foi graças a ele que o Jair não estava com colete à prova de balas. Foi graças a ele que o chefe da segurança não estava ao lado do Jair Bolsonaro. O segundo chefe da segurança, porque o chefe da segurança não foi nessa viagem. E o segundo não estava ao lado do Bolsonaro, porque ele não pôde viajar com o Bolsonaro no mesmo carro. Ele e o Bebiano chegaram depois. Então, graças ao Carlos Bolsonaro, houve a facada. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre isso, deixa o like. Se esse vídeo tiver, vamos dizer, 10 mil likes, eu faço o vídeo sobre isso, e aí a gente pode analisar isso mais a fundo. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu comentário. 1, você acha que a facada foi fake? 2, o Carluxo tem alguma coisa a ver com essa facada? 3, você não acha estranho o fato de o autor da facada ter ficado vários dias na cidade onde tem um clube de tiro frequentado pelos filhos do Bolsonaro, e inclusive terem frequentado o clube de tiro no mesmo dia? Não é muito estranho? Comenta isso, e se não é inscrito no canal, se inscreve no canal pra gente levar a verdade para as pessoas. É isso, falou!